Olá, pessoal. Eu estou aqui para apresentar o relato de experiência Gestação e Sexismo na Formação em Educação Física, tendo a honra de apresentar aqui no primeiro Seminário Nacional Maternidade e Universidade, no GT8, intitulado Maternidades Visíveis na Educação Física e para além dela, romper silêncios no ensino superior. E esse trabalho, esse relato, ele foi escrito por mim, Carla Chagas Ramalho, da Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes, e pela Raquel Ribeiro Campos, também da Universidade Estadual de Montes Claros, da Unimonte. Nesse trabalho, nesse relato, a gente começa a parte da introdução, né, e do contexto, demarcando um pouquinho sobre o local que a gente está falando desse relato de experiência, trabalhando de uma forma acadêmica esse relato de experiência em si. Então a gente começa demarcando a questão ali de como a gestação, né, ela demarca, ela traz, fomenta desigualdades no ensino superior. E isso por conta de uma estrutura que a gente tem, que é o modo de produção capitalista, que busca, através de diferenças, hierarquizar pessoas, ou seja, através das diferenças, criar desigualdades. Então, a gente já parte aí, né, de um contexto de entender através da totalidade, né, através das relações sociais que o modo de produção capitalista fomenta, entendendo a gestação ali como uma questão biológica, mas que traz marcas sociais também dentro desse contexto. E que esse contexto traz desigualdades, como já tem trabalho, já tem estudos que demarcam isso, específico para essas mulheres gestantes dentro das instituições de ensino superior. Isso é influenciado muito pela vivência do modo de produção capitalista, né, do capitalismo em si, que fomenta essas opressões para naturalizar essas desigualdades. Isso está escrito, né, em estudos de Marx, de Engels, e a gente utiliza aqui como base teórica desse relato de experiência. E a gente demarca também como isso faz parte de uma estrutura e logo também faz parte aí da instituição de ensino como um todo, apesar de a gente estar falando de um relato específico, mas é um contexto naturalizado e muito comum em outras instituições, né? Porque acaba fazendo parte de uma estrutura educacional que não reconhece ali adequadamente as especificidades das mulheres gestantes, né? E aí, por isso, acaba limitando de uma forma plena, né, a participação dessas mulheres no contexto acadêmico. E a gente traz também, é importante a gente trazer, né, o objetivo e a metodologia dessa pesquisa. Então, a gente tem como objetivo relatar a experiência de uma acadêmica do curso de bacharelado em Educação Física de uma instituição de ensino superior do norte de Minas Gerais durante o terceiro trimestre de gestação ao cursar uma disciplina de prática esportiva. O contexto desse relato, né, é justamente demarcar essa experiência de uma aluna em uma disciplina de prática esportiva, ou seja, uma disciplina onde que há, né, a necessidade de uma prática mesmo, né, de atividades práticas, e como que foi essa experiência dela nesse último trimestre ali de gestação. A abordagem utilizada, né, a abordagem teórica utilizada, embasada no marxismo, né, foi o materialismo histórico dialético, que foi um método criado por Marx e Engels, né, mas como método é sempre bacana utilizar e se apoiar, né, no texto de Neto, que se busca simplificar aí um pouco mais a explicação desse método. E aí a gente, através desse método, a gente busca compreender como essa experiência individual ela é influenciada numa questão social que abarca ela como um todo. Então, por mais que a gente traga aqui um relato, né, individual, a gente compreende que essa vivência individual ela ocorre por conta de uma vivência social, né, um contexto, uma totalidade. Então, a gente parte da abstração, né, para ir para a totalidade ali e fazer esse caminho de volta. E a gente entende como contribuições desse estudo, né, o estudo promove reflexões sobre a inclusão e as adaptações institucionais, né, na tentativa aí de apoiar mulheres mães na universidade. Na parte da descrição da experiência, a gente demarca ali como que foi essa vivência da estudante gestante nessa disciplina prática, e foram pontos assim
bem importantes, né, que ela demarca ali a falta de políticas de apoio. Então, a instituição pesquisada ela não tem uma licença específica ou uniforme, né, para estudantes gestantes. Então, o que tem são os tratamentos excepcionais que as gestantes utilizam, né, em caso de gestação, né, assim, ou depois que a bebê nasce, que é utilizado para qualquer tratamento, de qualquer motivo de doença. Então, a gente vê ele como a instituição em si utiliza e encara a gestação, né, como um período ali de convalescência. E aí traz uns desafios nas disciplinas práticas, porque esse tratamento excepcional ele não engloba as disciplinas práticas, então alguns professores sentem ali a vontade, né, para inclusive não ceder esse tratamento excepcional para as alunas. E no caso dessa aluna especificamente, né, o professor exigia, inclusive, que ela realizasse as atividades como qualquer outro estudante da turma ali, as atividades práticas esportivas. Mesmo tendo ali as tentativas de diálogo da aluna, né, ela acabou sendo interpretada como uma pessoa que estivesse buscando privilégios dentro da aula, né, e não uma adequação àquela particularidade, né, da gestação naquele momento. Então, essa acadêmica ela buscou ali um e-mail, através de um e-mail denúncia, né, dentro do colegiado do curso, né, para buscar ter segurança para ela e como ela demarca também nesse e-mail para as futuras mães que viessem passar por essa mesma condição. A análise crítica que a gente faz, né, embasada em estudos, né, a gente demarca como esse sexismo institucional, né, acaba excluindo ali a vida, né, das mulheres mães, né, acadêmicas. Então, as mulheres continuam sendo tratadas como exceções dentro da universidade, mesmo as mulheres sendo maioria dentro dos cursos superiores, né, e isso acaba sustentando o patriarcado, que, como o Lerner fala, né, o patriarcado vem das instituições, ele é reforçado das instituições, né? E isso demarca ali também, traz ali também uma desigualdade de ensino na educação física. E a gente reforça muito o que Fonseca fala, que quando o curso de educação física favorece ali a formação técnica somente de gestos técnicos, ela acaba excluindo qualquer outra particularidade que esse aluno, esse futuro professor de educação física tenha, né? Então, como mulheres gestantes, por exemplo, ou então até pessoas com deficiência também, mas qualquer outra particularidade, né? Porque se você pensa ali que o futuro professor de educação física precisa exercer, né, a função prática enquanto um atleta, né? Então, ele precisa estar nos moldes corporais de atleta. E aí a gente entende também, né, que as mulheres gestantes elas devem praticar as atividades físicas, mas porém adaptadas, né, para garantir a segurança dela e o conforto ali, né, dessa gestante. E que isso se relaciona muito com o impacto de permanência das gestantes também, porque isso acaba contribuindo ali para uma exclusão dessas mulheres mães, né, gestantes no caso. As considerações finais, a gente pontua aqui como que é importante a gente transformar essas experiências individuais em resistências coletivas, né? Então, se a gente tem uma exclusão, porque esse não é o primeiro relato, infelizmente, de mulheres gestantes que são excluídas de práticas de aulas práticas dentro das instituições de ensino superior. Então, se a gente tem essa exclusão, a gente precisa entender isso como algo coletivo e não somente como uma experiência individual e individualizada, porque isso acaba gerando e fomentando exclusão e desigualdade do grupo sexual das mulheres, né? Então a gente entende também que a gente não é contra de que gestantes façam atividade física, a gente entende, recomenda que gestantes façam atividade física, exercícios físicos, mas que esses exercícios eles precisam ser feitos com segurança e conforto para a gestante. E esse entendimento, né, desse relato
buscando aí a transformação de experiências individuais em coletivas, justamente, né, para que esse relato seja uma inspiração, né? Porque o que é vivido individualmente só permanece isolado enquanto não é explicitado e, ao ser dito, encontra eco em outras experiências e pode se transformar em resistência coletiva. Bom, esse foi o nosso trabalho, ele está disponível para quem quiser, puder ler lá, né, o resumo expandido. Essa foi as referências que a gente utilizou nesse relato aqui também. Muito obrigada, espero que vocês gostem.